O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59. Anota aí, dia 31 de janeiro, né? Do ano da graça de 2024. Estamos ao vivo. Claro que ao morto não dá, né? Então estamos aqui ao vivo, tanto na NN 91,5, como também no nosso canal no YouTube, NN Play. Entra aí no NN Play no YouTube e você pode acompanhar som e imagem. Afinal de contas, somos rádio com imagem, né? Então, entra aí. Hoje eu tenho, encerrando finalmente o mês de janeiro, o Janeiro Branco, Jessirane Amorim, psicóloga, e a gente vai falar de um tema muito bacana aqui, que é saúde mental, que é o tema do Janeiro Branco, como nutrir relacionamentos saudáveis, tá bom? Quero mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Luciano Gilmara, ao Clério também, que tá ouvindo a gente lá no sertão, lá em São José da Tapera, bem longe, mas falaram pra gente que tenham tá ligados aqui no Saúde em Foco, e o Luciano tá aqui com a Gilmara, ouvindo o meu amigo e irmão Fagner, toda a galera aqui que tá ouvindo aqui a NN, você, onde quer que você esteja, né, no carro, na van, na moto, em casa, indo pra casa, no ônibus, no caminhão, né, no transporte coletivo. Então que Deus abençoe você, que você vá em paz, que volte em paz e que tenha relacionamentos saudáveis. Como é que a gente pode manter isso num mundo tão globalizado, num mundo onde tem uma concorrência tão grande, que parece que as pessoas simplesmente estão em si mesmadas, elas voltam para si mesmas e dizem assim, não, primeiro o meu e depois o seu. Se der tempo, né? Jessirane, boa tarde, seja bem-vinda aqui. Um abraço aqui ao Márcio Santana. Vamos aqui, né, no carro em Aracaju. O Márcio tá falando aqui, que coisa bacana, bicho, né? É muito bom. Eu fico muito feliz em manter esses relacionamentos saudáveis com os nossos ouvintes, né? Onde quer que eles estejam e tá ouvindo aí, mandou mensagem aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe você, Márcio. Se você estiver indo de Arapiraca, que volte na proteção do nosso Senhor Deus aí também, que Deus proteja a sua viagem, seus negócios, enfim, o que é que você tem para fazer? Glória a Deus, tá? Então que você tenha sucesso em tudo que você for fazer aí nessa belíssima cidade de Aracaju. Saudade dessa terrinha aí, naquela orla de Atalaia, onde tem um caranguejo ali, pai, misericórdia, aquilo ali é de Deus mesmo. Jesse, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Que satisfação imensa finalizar janeiro aqui. Eu estava com uma saudade imensa. E seu Márcio, ele mora em Aracaju. Ah, tá. Seu Márcio, ele é o dono da Idealize, que é aquela empresa que sempre que a gente discute sobre empresas que tratam o colaborador de excelência e de acolhimento e que é um exemplo de saúde mental dentro do ambiente empresarial, é seu Márcio, Jéssica, Dudu e toda a equipe. Como é o nome da empresa? Idealize. Idealize. E eles vão estar aqui em Arapiraca. É empresa de quê? É uma empresa de instalações comerciais. Bacana. Então vou fazer o merchan aqui em instalações comerciais. Vai abrir a filial aqui em Arapiraca? Quem sabe, planos futuros. Então, seu Márcio, pede proteção a Deus aí, vem-se embora. Vamos manter esse relacionamento saudável aqui com a terrinha também aqui em Arapiraca, tá bom? Que Deus abençoe a Idealize aí, seus clientes e também a sua família que está dentro do negócio, né? Que faça prosperar cada dia mais. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência. Jesse, uma coisa... Idealize, ele está falando aqui, e a Jéssica também está mandando um tchauzinho aqui. Como nutrir relacionamentos saudáveis? A gente tem tido muita dificuldade, porque a ideia que dá é que quando a gente vê qualquer ramo da sociedade, seja ele para quem acompanha, reality shows, né? Como alguns reality shows são como é que eu vou falar, ambientados em relacionamento, e a gente vê já ali as faces ou as facetas das tramas, como é que ocorrem, quem vai pro paredão. A gente tá falando aqui de um negócio aqui que eu nunca assisti nenhuma versão, mas eu tive a ideia de fazer essa analogia aqui. Quantas pessoas você já mandou pro paredão da sua vida? Eu já mandei um bocado, entendeu? Eu já mandei um bocado pro paredão e que fique para lá, não precisa voltar, né? Mas por que a gente faz isso? Às vezes a gente faz isso para se proteger. Sim. Mas enfim, a minha convidada é você. Ele está dizendo assim, montamos lojas de supermercados, farmácias, etc. Projetos em 3D. Olha que massa, que maravilha. E ele está dizendo aqui, ótimo tema. Vamos embora. Então, como é que a gente mantém relacionamentos saudáveis no mundo globalizado, no mundo onde as pessoas parecem que não estão muito interessadas em você, mas estão interessadas em si mesmas?
Boa tarde. Boa tarde. Já começamos bem, né? Uhum. Para uma quarta-feira. Então, André, os reality shows, eles são baseados em experimentos sociais. Os experimentos sociais, eles sempre existiram e faz parte da gente analisar o comportamento humano de acordo com algumas variáveis. Então, quando a gente vai entender, eu sempre gosto, não acompanho também, não tenho muito esse tempo de acompanhar realities, tá? Mas, como no campo da neuropsicologia, da neurociência, os experimentos sociais, eles fazem parte. Tem até um filme, ele é muito impactante, que é A Prisão de Stanford, que foi o último experimento com humanos em ambiente fechado, tá? Que avaliava as relações de poder por representações que eram dadas para avaliar o comportamento humano, como é que ele funcionava frente a determinadas situações. Então, são pessoas que nem se conheciam. Olha que interessante isso. As pessoas nem se conheciam, se conheceram naquele momento, todas as pessoas vulneráveis. Então, assim, elas escolheram participar daquele experimento por alguma fuga da própria realidade. E elas entram em um espaço e quando chega lá é dividido esse grupo em 2 grupos. Um é representado socialmente ali como os policiais e os outros como presidiários. E aí, no começo, eles começam a ter muita leveza. Eles não entendem ali o princípio de ordem, mas eles têm um estímulo para reagir com a relação de poder. E aí, eles começam a confundir e tornar pessoas que eram civis normais, tá? Sem nenhuma pendência aqui fora, começa de fato a tornar eles como um presidiário e as relações de poder sobrepor. E aí, os conflitos interpessoais, eles acontecem. Todo experimento social que envolve as pessoas entra ali em um campo chamado interpretação. E essa é a nossa maior vulnerabilidade. Nas empresas, eu sempre brinco muito com eles, dizendo assim, gente, eu venho de outras empresas que a narrativa é, o santo não bate. Já ouviu o santo que não bateu? Uhum. Mas até hoje eu procuro que santo é esse. E o que é esse santo? É a nossa própria interpretação sobre o julgamento que a gente faz pelo outro, tendo ele se comportado de uma forma disfuncional, errada, o que gerou prejuízo, ou que eu simplesmente não fez nada. Mas a minha própria vulnerabilidade faz uma projeção do que eu espero da pessoa. Então, quando a gente vai olhar comportamentos de realities, parte muito disso. Eles só têm um recorte de uma informação e o restante todo é interpretação e relacionamentos afetivos. Então, se alguém julgar mal você, André, eu, por conhecer você, é tendencioso que eu tome uma posição de defesa a você. E isso me distancie de outras pessoas, tá? E aí, se eu já não gosto de você e outra pessoa fala mal de você, é tendencioso eu fazer o quê? Fortalecer o vínculo com essa outra pessoa. Então, a grande variável que leva a gente a ter comportamentos e relacionamentos adoecidos e disfuncionais é que muitas vezes a gente não espera que o outro se comporte e apresente um comportamento. A gente julga antes de qualquer indicador aparecer. Julga por uma escuta, julga por uma relação de afetividade com uma terceira pessoa. Boa tarde. Com a terceira pessoa. Ou então, quando a gente pega as nossas próprias vulnerabilidades e projeta naquela pessoa que a gente espera o pior, sem a pessoa não ter feito nada com a gente. Uhum. O que é mais interessante disso, eu participei trabalhava num laboratório e tinha uma convenção desse laboratório, inclusive eu quase morri, literalmente, nessa convenção. Essa convenção tinha uma dinâmica que tinha uma boia dentro de um rio, tá? Não vou omitir aqui o nome da cidade, porque o nome da cidade vai remeter ao nome da empresa. A empresa não teve culpa, eu que estava mal preparado, mas eu quase embarco nesse dia aí. E tinha uma boia a uma certa distância da praia. A dinâmica era, todas as equipes tinham um nadador. E a pessoa tinha que nadar e dar a volta na boia para voltar para a orla. E eu era o último, porque eu nadava bem, né? E digo, então essa vem pro papai, né? Igual a música do Lulu, eu não pedi para nascer, mas eu não nasci para perder. Compreendo. Né? Então eu tinha que... E o que é que acontece? Eu entrei na água e entrei junto com um gerente de marketing que era meu competidor. E a gente nadou e eu dei a volta na boia. E o que é que acontece? Eu nadei tão rápido, eu liberei não sei o que ali, que quando eu vou eu vou tomar pé, porque era fundo, quando eu vou tomar pé, cadê as pernas? Eu não senti as pernas. E quando eu cheguei na orla, o cara ainda estava nadando, de tão rápido que eu fui. E eu simplesmente caí.
E o pessoal, levanta, levanta. E quem disse a você? Eu não conseguia levantar. Simplesmente eu não conseguia levantar. Né? E aí veio, pode ajudar. Veio 2, pegaram em mim assim. Eu falei, cara, tinha que bater um sino. E eu só fiz bater o sino e cair. E aí, o que foi que houve? Eu comecei a passar mal. Comecei a colocar para fora lá, as coisas lá. O que é que isso traz? Isso trouxe para mim uma atitude de equipe, que é assim nas empresas, a gente tem que dar tudo pela nossa empresa, fazer o possível, mas a gente também tem que entender qual é a nossa capacidade, Sim. até o limite da nossa capacidade. Perfeito. Eu não tinha a mínima noção. Detalhe, todo mundo na convenção, eu num quarto, com uma dor de cabeça incrível, nunca me lembro de ter poucas vezes. O médico foi lá me atender, sabe? Ele falou lá o nome do problema, eu até esqueci. Você fez um esforço sobre-humano para ganhar, entendeu? E na competição, e você fica aqui, não desce não. À noite é que eu tava mais ou menos, mas ainda tava meio nauseado, meio, entende? Sim. E isso já faz um bom tempo. Isso foi em 2004. Faz um bom tempo, faz 20 anos. 20 anos só. Somente. Ainda era uma criança. A Edna está dizendo assim, Jesse, uma profissional sensacional, o Márcio Santana está aqui, ele falando aqui que temos um limite. Exatamente, a gente tem um limite. Isso. Então a gente tem um limite para tudo, mas parece que nas organizações, onde é a sua praia, né? Parece que a ideia que dá é que ninguém torce por você, muito pelo contrário. Parece que torce contra, né? É difícil reconhecer. Eu sempre falo aqui dos meninos aqui que estão comigo aqui, o Marco Aurélio, o Sejão. Eu sou fã da voz de Sejão. O Sejão tem uma voz lindíssima. Eu venho pra cá ouvindo o NN Light, né? Que ele falei assim, pô, bicho, eu não sei se são as músicas mais bonitas que você rola ou é a sua voz que junto com as vozes, com as músicas mais bonitas, deixa o programa bem leve, bem bacana. É uma voz linda. O cara é profissional. O Marcão tá aqui com a gente há um tempão, entrou no Saúde em Foco de Gaiato, tá aqui com a gente, eu acho que uns 3, 4 anos, né, Marcão? Já? Por aí, mais ou menos. Desde 2019 que a gente tá aqui nessa. E enfim, mas essas organizações são feitas de pessoas que, tipo, eu quero que você suba, mas depois de mim. E parece que como a vida imita a arte, parece que tem algumas pessoas também que fazem isso. Eu quero te ver bem, mas eu quero ver eu melhor do que você. E parece que isso pegou. Parece que a gente não está muito aí para as pessoas. Como manter relacionamentos saudáveis numa sociedade que está assim? A nossa sociedade está adoecida ou isso é uma impressão minha? André, você deu a resposta em uma palavra só, tá? Seu Márcio reforçou aí. Limites. É uma coisa que eu falo sempre. Não existe relacionamento saudável se não existir limite nas nossas relações. Toda e qualquer relação, ela existe limites. Porém, a gente tem uma dificuldade de estabelecer limites. E é por que a gente tem essa deficiência de estabelecer limites? Porque a gente não conhece os nossos próprios limites. A necessidade de ter uma aceitação social, uma validação do outro o tempo inteiro, ser colocado na vida do outro como uma pessoa extremamente importante e muitas vezes colocar o outro como protagonista da nossa vida faz com que a gente desconheça os nossos próprios limites. E a gente fica refém do outro. E o outro não tem responsabilidade sobre isso. A ausência do autoconhecimento, a ausência da própria autoanálise coloca a gente nessa posição. Então é necessário que a gente recupere a nossa autorresponsabilidade inicialmente. Entenda quem eu sou, o que eu gosto e por que eu faço o que eu faço e por que eu me permito estar em determinadas situações. Estamos, sim, em uma sociedade com nível de inteligência emocional reduzido, mas nós sempre tivemos uma sociedade de nível emocional reduzido. Eu acho que eu sou otimista em dizer que hoje a gente está tendo um grande avanço. Porque hoje, nas escolas de hoje, meu filho mesmo, ele tem um privilégio de ter uma disciplina que é somente inteligência emocional. Que está ensinando a ele sobre autorresponsabilidade, sobre os monstrinhos da comparação. A gente se anula demais fazendo comparativo com outras pessoas. A gente não reconhece as nossas habilidades. E aí, por não conhecer, a gente entende que a habilidade do outro é uma ameaça para o nosso próprio desempenho. Sim. A gente começa a nutrir sentimentos de inveja,
que aí é muito pior do que não querer estar melhor que o outro. O sentimento de inveja, ele impede você de querer que o outro conquiste algo, independente se o que o outro conquista vai interferir na sua vida ou não. É a satisfação de que o outro não tem aquilo que você acha que ele não merecia ter. Tá? Então, de fato, a ausência da inteligência emocional nos coloca numa posição de muito refém. E aí a gente não entende ali os limites de cada relação. A gente até percebe que ultrapassou. Como? A gente se sente mal. Mas a gente diz assim, poxa, eu não queria ter feito isso, mas foi por causa de fulano, mas foi importante para cicrano. E a gente vai se anulando e se despertencendo do próprio eu. E a pior dor emocional, André, é a gente se perder da gente mesmo. E essa falta de conhecimento, do autoconhecimento, ela nos coloca nessa posição de vulnerabilidade. O pastor da igreja que eu frequento, ele diz assim que a gente precisa ter um coração ensinável, né? Porque todos nós temos as nossas reações, a nossa defesa, a nossa maneira de reagir, né? Só que, às vezes, e isso está na sua mão de querer ser ensinável ou não. Você pode definir, você pode ser intransigente a ponto de que você não ouça um conselho, que você não cale na hora de calar e fale na hora de falar, né? Eu tenho essa dificuldade, eu entendo que eu tenho. Mas assim, às vezes, o meu amigo Fagner, que não me deixa mentir, né, Fagner? Ele, às vezes, fala um negócio duro pra mim e eu fico calado, né? Porque amigo, na realidade, é esse que chega e lhe diz assim, cara, você tá errado, né? E como é difícil hoje você chegar pra alguém assim, dizer, você tá errado, e a pessoa dizer, não, mas eu não... A ideia que a gente tem é de partir pra cima... Autodefesa, a autodefesa, né? e enquanto a gente se autodefende, a gente ataca. Seu Mário Amorim, boa tarde, ele diz assim, para algumas pessoas o reconhecimento realmente é difícil. Seu Márcio Santana diz assim, verdade, sociedade adoecida, competição acima de tudo. E é isso aí. Né? E olha, André, eu digo assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, tá? Nas minhas empresas, ou seja, todas... E quais são as minhas empresas? Todas as empresas que a minha empresa presta serviço... elas vêm com uma política diferente. Ela vem com política de humanização. Porque esse é um critério da minha empresa. É uma aprendizagem, um propósito pessoal que eu levei para o meu campo profissional e que eu atraio de volta. Tá? E o que as nossas empresas elas têm de diferente? Elas têm de diferente porque ela está voltada à relação com o outro. O cuidado com o ser humano. Então, a gente foca no bem-estar, na qualidade de vida. Então, hoje, as empresas, elas contratam a Atos para que a gente possa desenvolver e potencializar os colaboradores da própria equipe. Para que a gente entenda que a gente soma e se desenvolve muito mais, acrescentando valor na vida de outras pessoas, contribuindo com o nosso colega e não jogando contra o nosso próprio colega. Uhum. Então, a gente torna, a Idealize, eu sempre falo, lá em Aracaju, é a minha referência de empresa de um ambiente ideal e saudável. Onde as pessoas reconhecem, todos reconhecem as suas habilidades, todos reconhecem os seus pontos de melhorias, todos sabem ouvir, todos sabem falar, todos sabem se posicionar, todos sabem servir, todos sabem ser servidos. Então, a gente começou a construir uma cultura de um relacionamento saudável. Então, por que eu fiz isso? E isso foi importante para mim. Porque na minha experiência profissional e enquanto psicóloga, eu sempre prezei o acolhimento e o cuidado e a responsabilidade com o emocional dos seres humanos. E houve um momento na minha vida, foi uma experiência muito forte, que eu estava indo a uma determinada empresa e nesse trajeto eu tinha 6 relatórios para entregar essa empresa e tinha 6 candidatos lá esperando. E aí meu irmão sofreu um acidente de moto, né? Estava inconsciente, fraturou o osso zigomático e tal. E aí ligaram para mim para avisar o que estava acontecendo. E aí naquele momento eu parei o carro e tive 2 escolhas. Ou eu voltava e já socorria o meu irmão, ou eu ia adiante porque tinha pessoas me esperando. Então naquele momento eu disse, poxa, as pessoas todas se deslocaram, estão lá esperando, precisam dessa vaga de emprego. O que é que eu vou fazer? Liguei para o meu esposo, acionei meu pai, fiz toda a rede de apoio. Eles se direcionaram para o meu irmão e eu fui para a empresa para entregar os relatórios e voltar para dar o suporte aos meus familiares. E aí, quando eu chego nessa empresa, eu explico a situação como eu lhe contei, só que de uma forma muito mais emocionada, porque eu estava preocupada. E o dono da empresa olhou para mim e fez, mas ele já está lá sendo atendido, né? Você está aqui, me explica tudo isso aqui.
E aí eu parei assim, e aí eu segui o meu profissional, eu expliquei relatório por relatório, e eu tenho um hábito de sempre entregar um algo a mais, tá? Então eu ia acompanhar com ele, porque ele nunca tinha feito entrevistas, eu ia acompanhar para fazer o algo a mais. Nesse dia, André, eu simplesmente expliquei relatório por relatório, porque era meu compromisso profissional. Contudo, terminei o que eu tinha que fazer, me retirei. E aí, no trajeto, voltando para acolher os meus familiares, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que é cláusula do contrato da minha empresa. A partir de hoje, eu jamais presto serviço para uma empresa que não respeite o valor humano. Então, é a única cláusula de contrato. A partir do momento que eu estou numa empresa, e ela pode ser a empresa que está com um contrato de 5 anos, maior honorário, o que for. Se ela comete algum tipo de assédio ou violência com uma pessoa, com um ser humano, eu não presto serviço. Porque o meu propósito de vida é potencializar e desenvolver pessoas. Então, eu precisei estabelecer o meu limite para que eu me conecte com empresas que tenham um propósito de olhar o ser humano pelo ser humano. Então, a gente só consegue estabelecer relacionamentos saudáveis entendendo primeiro quais são as nossas necessidades e quais são os nossos limites. Eu tenho um propósito de vida bem alinhado. Então, eu levo muito isso para as minhas empresas e para os meus pacientes. Né? Qual o legado que a gente quer deixar aqui? Qual é o nosso limite? Porque dá para ter relacionamentos de diferentes aspectos. Eu sempre desenho uma casinha emocional, vou falar sobre ela para a gente entender os limites de uma relação. Mas dá para a gente socializar com todo mundo, com todo mundo. É só entender qual a posição afetiva dessa pessoa na nossa vida em cada momento. Tá? E o limite, ele faz parte de um relacionamento saudável. Então, a gente tem que ter essa consciência do que a gente quer e de se o outro é capaz de oferecer isso. Tem uma... Depois eu vou até pedir pro Marcão pegar essa parte da entrevista do Romário. Deve estar no Instagram dele, tá? Romário Faria é o Instagram dele. Que ele fala do Zagallo, o Lobo Zagallo, né? Que faleceu agora eu acho que em janeiro, né? Foi janeiro, Marcão? Janeiro parece que teve 365 dias, né? O Zagallo morreu em janeiro, tetracampeão alagoano, né? Um alagoano, tetracampeão do mundo. E eu ouvi o Romário sempre foi uma figura muito polêmica, né? Porque ele falava algumas coisas assim, né? Hoje é senador da República, e uma das coisas que eu achei muito legal, que ele falando do Zagallo, ele disse assim, olha, eu não tinha muito relacionamento. Todo mundo sabe que eu não tinha relacionamento nenhum com o Zagallo. Mas eu não posso negar a ele a importância que ele tem para o futebol. 5 de janeiro de 2024, tá? Aqui o Sérgio me falando aqui a data de falecimento do Mário Jorge Lobo Zagallo. É o nome do alagoano tetracampeão do mundo. Obrigado, Sérgio. E o Romário é muito humilde de falar assim, eu não tinha um relacionamento, mas eu não posso negar-lhe, né, a importância que ele tem para o futebol brasileiro e mundial. Não posso fazer isso. Né? E aí, eu acho que encerra aí a frase dele. O seu Márcio diz o seguinte: hoje perguntei à minha equipe comercial o que eles viam de positivo e de negativo em mim. Doutora Jéssica, até que ponto esse pode ser positivo no meu relacionamento com eles? Tive feedbacks deles. Ficaram surpresos com a pergunta e se sentiram à vontade. Tudo de verdade que ela está expondo. Né? Então, vamos responder aqui o seu Márcio em relação a essa positividade que ele perguntou. O que vocês acham de mim? O que vocês veem de positivo e de negativo em mim? Até que ponto isso é bom? Olha, até o ponto que a gente tem um nível de escuta que sabe filtrar, tá? Porque tudo que a gente ouve é interpretação, não necessariamente é fato. Eu sempre brinco muito, André, mas é uma brincadeira séria, que eu digo assim, sabe o que é a verdade? Pelo menos a verdade para mim é tudo aquilo que a gente acredita. Então, a gente precisa ter filtro, porque às vezes as coisas não acontecem como os fatos mostram, mas a gente julga ser uma verdade. Então, ser acessível para que o outro tenha o espaço de feedback, ele é muito bom. Mas eu quero saber em que campo da minha vida eu estou abrindo para esse feedback. O que eu estou querendo ser avaliado? Se eu tenho uma relação afetiva, André, com você, e a gente tem uma amizade, eu posso me sentir confortável e dizer assim, André, falando da nossa amizade, quais são os pontos positivos e negativos? Né? Aí eu vou te dar essa abertura. Agora, se eu digo, André, estou falando do campo profissional porque a nossa relação é só profissional, tá? O que é que você vê de pontos positivos e o que eu devo melhorar? E aí, você entra sem ter afetividade pessoal comigo. Entra para me dar um feedback no meu campo pessoal, talvez não seja confortável. Tá? Então, a gente tem que saber
ser muito claro de quando a gente está pedindo um feedback. Enquanto profissional, aqui, no setor comercial, o que você acha que eu tenho de melhor e o que você acha que eu deveria melhorar? O que aqui, profissionalmente falando, eu posso melhorar que vai ajudar no teu trabalho? Eu estou direcionando ali o que eu quero ouvir. Agora, se eu deixo muito aberto, eu estou dando o direito ao outro a entrar em todas as faces da minha vida. Agora, a questão é, eu estou confortável para ouvir aquilo? Porque quando eu pergunto, eu tenho que estar preparado para ouvir o que o outro sente, o outro pensa. É mais ou menos assim, você tem uma casa e você recebe uma pessoa na sua casa, tal, no conforto ali do seu lar, né, e tudo. E aí eu chamo o Marcão, o Sérgio para ir na minha casa e chega lá, aí ele chega aqui dizendo assim, o sofá do André é fedido lá. Pô, tu entrou na minha casa, bicho. Tu viu a minha intimidade, né? E você... Tudo bem, pode ser até fedido mesmo. Não tem problema nenhum. Sangue de Jesus tem poder. Mas meu sofá é muito cheirosinho, tá? Não tem nem cheiro de cachorro lá. Bolota é bem cheirosinho. Mais cheiroso do que muita gente que eu conheço, inclusive. Bolota é. E aí você expõe um negócio que não é necessário. Entende? Exato. E às vezes você não faz... você falta com a verdade. Né? E aí é onde vem as relações, como é que se diz? Doentias, relações tóxicas, que a gente vai conversar sobre isso depois do intervalo. Não sai daí, não. Sangue de Jesus tem poder. Tem sim, sangue de Jesus tem poder. 1h26, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Rádio
Muito bem, o assunto é saúde mental, como nutrir relacionamentos saudáveis com a psicóloga Jessi Rani Amorim. Um abraço aqui para minha amiga Neide, que está aqui também. O seu Márcio diz assim, tive feedbacks, ficaram surpresos com a pergunta e se sentiram uma vontade. Tudo verdade que você está expondo, ele disse. E ele diz assim também, foi bom ouvir da equipe, houve algo em comum? Sim, foi do setor comercial, que eu fosse mais direto com eles quando percebesse que algo que faziam não estava em conformidade. Aí ele agradece aqui, tá? Um grande abraço mais uma vez, obrigado pelas participações aqui. E a gente continua, Jéssica, falando aqui da questão dos relacionamentos quando eles se tornam tóxicos. A gente vinha falando aqui, quem me conhece, quem conhece o André Peps e a minha família sabe que, tipo, eu sempre falo e eu tenho um relacionamento um diálogo muito grande com a minha esposa. E, assim, eu não sou muito... Como é que eu vou falar assim? Controlado. A palavra certa é essa, né? Eu vou tomar a minha gelada sozinho com os meus amigos, ou vou sozinho mesmo, né? Pois é. Sem nenhum problema. Não tem que pedir a bênção, não. Ela também, para sair com as amigas dela, não tem que pedir a bênção para mim. Eu não vivo monitorando o celular dela, nem ela monitorando o meu celular. Nós temos uma convenção, né? Porque a partir do momento que isso me afligir, isso vai se tornar uma coisa tóxica, uma relação tóxica. Se você precisa me vigiar, reveja aí o seu relacionamento, né? Porque tem alguma coisa errada. Se você não confiar em mim, meu telefone tem duas senhas. Se o cara aqui roubar meu celular, ele tá lascado, porque ele não vai conseguir. Primeiro que a minha é digital, você vai ter que levar meu dedo, né? E se você levar meu dedo, ainda tem uma senha alfanumérica e tem outra senha de 4 dígitos. São 3, meu amigo. Para você tentar fazer alguma coisa com o meu celular. Não vai conseguir. O maluco é brabo. Não vai, né? Mas assim, tem gente que diz assim, ele não vai não pro barzinho sozinho. Eu vou. Por que eu não vou? Eu nasci encangado com você, filho, pra ir. Entendeu? Mas isso sou eu, né? Como ela também vai. E a gente tem muitas relações tóxicas, Jessi, porque tem pessoas que são assim, que eu respeito. Sim. Né? Afinal de contas, quem é casada com o cara ou com você é ele ou ela. Não sou eu, né? Minha esposa não é ele ou ela. Minha esposa é Dona Valéria Peps. A ela eu devo a minha satisfação. Você tá onde? Tô no... Como é? Caldinho do Pedinho aqui. Tomando a minha gelada. Tá com quem? Acertou. Com quem eu tiver, eu digo. Com quem eu tiver, eu não conheço não. Eu digo, beleza. Quer a foto? Não. Pronto, então deixou aqui. Deixou aqui no meu canto aqui. Entendeu? E a gente vive junto e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém, diz a música do Lulu. Mas como é que a gente lidar com relações tóxicas, com pessoas tóxicas, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente pessoal? Olha, André, quando parte assim para casal, tá? É importantíssimo que esteja um combinado entre o casal, que aí torna-se sempre saudável a relação. E aí, que essa decisão seja um comum acordo e que não haja vulnerabilidade nas decisões que o casal tomou. Cada casal, cada pessoa, cada relação, ela tem um funcionamento, tá? E quando a gente entra em acordos que fica comum aos dois, fica bom para os dois, não existe brechas para uma terceira pessoa que funciona de uma forma diferente, ela influenciar na qualidade desse relacionamento. Por quê? Porque ela vai entender que são culturas diferentes. No meu relacionamento funciona dessa forma. Porque, às vezes, a necessidade, às vezes, uma própria vulnerabilidade, a necessidade da pessoa que o relacionamento caminhe por os dois estarem juntos 100%, o tempo inteiro, em todos os momentos, é necessário para o funcionamento daquela relação. Já a gente também tem que ter esse bom senso de não impor o nosso funcionamento na relação do outro. Porque, às vezes, o que é saudável para uma relação não necessariamente é para outra. Mas é importantíssimo para a gente ter relacionamentos saudáveis e de forma ampla, tá? Em toda a relação, que a gente tenha o nosso momento juntos de casal, que a gente tenha o nosso momento junto de casal com amigos, que a gente tenha o nosso momento individual, cada um com as suas particularidades, cada um com os seus gostos, para que não se anule nenhuma representação social nossa. É importante, tem momentos, André, que a gente quer ficar só com a gente, que a gente quer ir pro cinema sozinho, que a gente quer tomar um sorvete sozinho, que a gente quer se ouvir, e não tem problema nisso. Tem momentos que a gente quer estar com os amigos e partilhar conteúdos que é nosso. Tem momentos que a gente tem amigos em comum e quer estar o casal com os amigos em comum. E
tem momentos que é só do casal. Então, às vezes, algumas pessoas têm a dificuldade de flexibilizar os comportamentos por medo, por insegurança, por experiências negativas ou por controle mesmo, ou uma necessidade de controle para se sentir seguro, tá? Então, para cada relacionamento há uma funcionalidade diferente. Agora, é um indicador importante. Se essa necessidade, e é uma reflexão pessoal, tá? Se essa necessidade de exercer controle sobre o comportamento do outro for para se sentir seguro ou com medo de perder o outro, você acaba se anulando no processo. Você acaba deixando de viver a sua própria intensidade para limitar a vida do outro. E aí já tem uma fragilidade e abre uma enorme fragilidade nessa relação. Então, assim, é importante ter muito cuidado e entender por que eu faço o que eu faço. É um combinado? É bom para os dois? Ótimo. Não é um combinado e é uma necessidade de dar uma resposta emocional para a minha vulnerabilidade, anulando e subestimando o outro, ou submetendo o outro a situações que ele não quer, mas ele precisa para estar com você, a gente tem que entender que não está tão saudável essas decisões na relação. Eu estava fazendo caminhada ontem com a Lela pela manhã e eu estava falando para ela assim, eu me sinto um cara muito livre. E às vezes isso incomoda ou pode incomodar algumas pessoas, né? Porque eu falei assim para ela, a gente é casado, mas eu me sinto livre. Livre não no sentido conjugal. Sim. Mas, por exemplo, a Valéria gosta de filme meloso, negócio de romance, essas coisas assim. Eu não gosto, Sejão. Eu gosto de filme de porrada, de tiro, de terror, de suspense. E já ela odeia. Imagina isso aí. Então, quando é que ela vai no filme de terror comigo no cinema? Nunca. Nunca. Meu filho. E eu não vou ver as meninas... Como é que tá passando aí isso agora? As meninas o quê? É um musical que tá passando aí, sei lá. E eu não vou pro musical, cara. Eu não vou de jeito nenhum, né? Eu respeito o gosto dela. Eu vou levar, vou buscar. Né? Um dia desse ela teve uma saída aqui com as amigas dela. Eu vou pro shopping e tal. Você me deixa lá, na hora de buscar você me fala. Beleza. Eu não liguei para ela uma vez para saber se ela tava, com quem tava. Não tô aí. Porque quando eu tô no meu lugar, ninguém também tem que estar monitorando, não. Eu falei pra Valéria no começo do casamento, me solte que você me prende. Agora me prenda que você me perde. Entendeu? Me solte que você me prende. Eu sou o cara mais livre do mundo. Sabe? Não tem que pedir benção pra nada. Mas eu conheço gente que pra ir na esquina, você vai aonde? Bota um GPS no celular do cara pra monitorar, pô. Né? E vamos ver até quando dura. Né? Porque se você não joga limpo, tô falando isso nas relações afetivas. Sim. Né? E, enfim, tem um áudio aí muito interessante do Ronaldo aí, nossa produção tá sinalizando aí. Manda ver, DJ, liberta aí. Depois tem um desenho da Jéssica aqui. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ronaldo. Jéssica. André, esse programa de hoje tá maravilhoso, tá espetacular. Obrigado, irmão. Você deixou uma lacuna, cara, imensa esses dias que você não fez o programa. Mas enfim, você voltou. Você é idêntico a mim. Eu também não sou controlado. E eu gosto de fazer muita coisa errada. Eu sinto isso, que eu faço muita coisa errada. Mas é o que eu gosto. Você ainda é mais macho do que eu, porque você ainda tá bebendo. Eu não tô bebendo mais. O que eu quero dizer de errado, mas não é referindo-se a nada de crime, não. Eu sei. Nada assim por a minha idade. Entendeu? Coisa do bem, coisa que favorece o homem. Entendi. Nas entrelinhas eu entendi. Tá tudo certo, Ronaldão. Eu tô falando assim que eu tomo minha gelada, mas eu não sou viciado, não ofendo a ninguém, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bacana aí, né? Marcão, vou te pedir para colocar aquele desenho que eu mandei para você aí. A Jessiane mandou um desenho de uma casa. Eu peguei aqui, olha aí. Tá aí, Jéssica. Tira a tarja ali. Perfeito. Você tem ali é mais ou menos o que você... Não, essa tá bem melhor. Né? Você tem um jardinzinho ali, tem uma calçada e tem a sua casa. Isso. Né? O que você quer dizer com isso? Vamos lá. O que é que eu sempre apresento, André, quando a gente tá falando sobre limites para ter um relacionamento saudável? Tá vendo atrás dessa porteira?
Sim. Existem pessoas que vão passar na nossa vida que a gente vai estar ali, ó, no jardinzinho, e a pessoa vai estar atrás desse cercado. E ela tem que estar lá. A gente pode ser cordial com as pessoas, a gente não precisa afastá-las sendo carrasco, cruel, ou mal educado, ou grosso. Mas a gente precisa ser cordial, mas estabelecer um limite firme, porque é necessário para que essa relação seja saudável. Porque às vezes, se essa pessoa que está lá atrás do cercadinho, ela entra no nosso jardim, esse contato, ele já gera bagunça. Já vai ter outras pessoas que podem ter convívio com a gente, mas só no jardim. Entendendo que a casa é nossa casa emocional. É falando sobre a nossa intimidade. Ou seja, vai ter conteúdos que eu não posso nem mencionar com essa pessoa que está fora do cercadinho, porque se ela tem acesso a essa informação ela não é segura e vai gerar um desconforto. Às vezes é uma pessoa com uma grande inveja. E se ela entra dentro da nossa intimidade, talvez ela traga, sabe, uma disfuncionalidade nas nossas relações. Então deixa a pessoa fora. Já tem outras que podem estar no jardim, já tem outras que têm a liberdade para ter acesso a informações da nossa vida lá na sala, que já é algo mais íntimo. Mas já vai ter pessoas que a gente pode fazer o quê? Levar para o quarto, que é uma parte íntima da nossa casa, porque tem uma TV e a gente quer jogar videogame. E aí, às vezes, o que acontece? Eu convido uma pessoa que é extremamente íntima, tá? Vamos lá para o meu quarto, só que essa pessoa, ela traz a melhor amiga dela. E aí, por educação e cordialidade brasileira, a gente não expulsa a amiga. A gente deixa a amiga fazer parte de um momento que ela não deveria estar. E ela tem acesso à nossa intimidade. Porém, se essa amiga da minha melhor amiga, ela abre a minha geladeira, aí o negócio fica esquisito. Porque, André, eu sou sua amiga, eu já fui na sua casa. Mas se eu chego lá, mesmo a gente tendo uma intimidade, tá, de amizade... Se eu chego na sua casa, naquele primeiro momento que eu fui com o meu filho e meu marido, e já vou direto abrir na sua geladeira, como você vai se sentir? Extremamente desconfortável. A gente não se sente confortável. Então, tem pessoas que elas não têm filtro, que elas têm a dificuldade de entender até que ponto ela tem intimidade e acaba invadindo demais os nossos espaços. Por isso que a gente tem que saber quais são os limites das nossas relações para a gente educar as pessoas como elas devem nos tratar. A grande questão é que às vezes a gente nem sabe como merece ser tratado e aceita qualquer tipo de comportamento. E aí às vezes vem pessoas com grosseria, vem pessoas que distratam a gente, vem pessoas que humilham a gente, vem pessoas com aquelas fantasiosas verdades cruéis. É porque eu sou sincera, eu falo as verdades na sua cara, sendo que a pessoa, tipo assim, é uma interpretação dela e não é um fato, mas despotencializa a pessoa. Então, a gente precisa entender que a gente precisa saber como a gente merece ser tratado para que a gente eduque as pessoas como devem nos tratar. Então, a cordialidade, ela deve ser a base para toda e qualquer relação. Eu posso não simpatizar com a pessoa e está tudo bem, mas eu não preciso estar lá falando mal dessa pessoa, fazendo mal a essa pessoa, espalhando inverdades ou até a minha própria verdade, porque a verdade ela é subjetiva. Eu apenas devo deixar a pessoa lá depois do cercadinho e eu estou aqui e a gente mantém uma relação tranquila, saudável. Às vezes, por favor, me passe esse copo, eu posso lhe servir, mas eu não compartilho assuntos íntimos, meus sonhos, meus propósitos, minhas realizações. A grande questão é que nós temos dificuldade de estabelecer limites. E às vezes a gente age muito por impulso, muito pela emoção, e a gente entrega todos os nossos sonhos, almejos, conquistas para uma pessoa que a gente acabou de conhecer, sem ter uma construção afetiva. A gente vai muito dos extremos. E aí a gente não vivencia o processo. E a gente precisa conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas requer tempo. Tem um livro maravilhoso sobre amor líquido, de Bauman. E aí ele fala sobre a fragilidade das nossas relações hoje. E a gente é muito assim, deu certo, ótimo, mantém. Não deu certo, teve um primeiro problema, finaliza essa amizade, arruma outra amizade. Por quê? Porque a gente não sabe vivenciar o processo. A gente não está afim de gastar tempo mantendo e fortalecendo a amizade. A gente tende a querer relacionamentos que são perfeitos. Não existe pessoas perfeitas. Então, somos pessoas imperfeitas, perfectíveis, ou seja, com a possibilidade de trabalhar a perfeição, mas que nos relacionamos com outras pessoas imperfeitas. Então, a gente quer um relacionamento sólido, feliz, pleno, sendo que ele não é real, de uma forma utópica, ou seja, de uma forma idealizadora. Tá? Existe um processo. Então, eu tenho a minha fragilidade, você tem a sua.
Às vezes uma fragilidade sua pode me machucar e é nesse momento que a gente para e pesa. Qual é a dimensão da relação que a gente construiu? O quão importante essa amizade é? Foi esse incômodo? Senta e conversa. Explica, olha, talvez não tenha sido a sua intenção, mas a forma como você se posicionou me deu esse gatilho, me gerou essa dor. Quando a nossa amizade, a relação ela é mais forte, ela sobrepõe pequenas falhas. Existem erros e existem erros. Tá? Então, erros é uma coisa, a gente vai construindo, vai corrigindo. Agora, se a intencionalidade do outro vem com uma frequência ou intensidade de sempre lhe diminuir, lhe machucar, lhe anular, lhe fazer sofrer, aí a gente vai repensar se essa amizade realmente ou essa relação é um relacionamento ideal para você. Porque no final, se a gente não existir, a gente não tem como ter uma relação saudável. Perfeito. Conversei com a psicóloga Jessirane Amorim, tá aí na tela. Tá? O endereço @Jessirane Amorim Psi, tá legal? Você segue aí, tem lá o link também para você entrar em contato, tá? Qual é o telefone do consultório? 9643 1969. 99643-1969. Tá marcado aí, então. Jéssica, muito obrigado por ter encerrado aqui. Um abraço aqui a Edna. Ela diz assim, parabéns por essa decisão. Quem não pensa no ser humano é sinal de ser insensível. É verdade. Não deixe que a sua sensibilidade também torne as pessoas insensíveis ao seu redor. É a mesma coisa de você não ir para a missa porque você não gosta do padre. Você não vai para a missa para ouvir o padre ou o pastor. Você vai para a igreja para ouvir Deus falar com você. Mas pra gente saber disso, tem que ter clareza do que a gente busca. Não é? Então, fica assim, né? Não deixa de frequentar a missa, nem deixa de frequentar a igreja porque você não gosta de alguém, de um ou de outro, não. Tá tudo certo. Jéssica, muito obrigado por ter vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão, muito obrigada pelo convite. Até a próxima. E um beijo e um abraço para todos que acompanharam. Beijo, pai. Senão ele me cobra esse beijo, André. Tá bom. Você dá ao vivo, então. Tchau. Marcão, amanhã a gente vai ter a doutora Evelyn Macedo. Ela é da ortoestética e olha que tema arretado de bom. Saúde e estética, entendendo o Botox. Isso. Botox é o nome da toxina botulínica, tá bom? Que a gente vai estar falando amanhã aqui com a doutora Evelyn Macedo, um assunto aí relacionado aí à odontologia, tá? E a odontologia pode sim fazer a estética facial através da toxina botulínica, que é o Botox, tá bom? Amanhã